Olá, seja muito bem-vindo para o nosso segundo vídeo do canal Educação Digital. E hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre educação e tecnologias. Então, antes de a gente começar, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se curtir a ideia do canal e esse vídeo, larga um joinha lá no final que a gente vai ficar bem feliz. Então, bora pro vídeo. Gente, quando a gente pensa em educação e tecnologia hoje, pensamos muito numa relação do virtual, do digital, né? O que é extremamente presente, principalmente por tudo que a gente vem vivendo aí no último ano, de uma educação remota, né? De um ensino remoto. Mas a gente precisa partir de um ponto muito significativo que é o significado de tecnologia. Então, o que é tecnologia? De uma forma muito simplória aqui, fazendo um agrupamento, se a gente for pensar em tecnologia, são os diversos instrumentos, ferramentas que otimizam ou que facilitam a vida do ser humano. Então, se eu pensar na caneta, ela é uma tecnologia, o óculos que eu utilizo é uma tecnologia. Se formos levar para o campo da educação, o nosso quadro, o giz ou a caneta de quadro branco, a lousa digital, são todas tecnologias, assim como o livro didático, a caneta e assim por diante. Então, nesse pressuposto, a tecnologia está muito presente na relação com a educação durante muito tempo, né? Então, a gente tem que entender que muitos desses recursos tecnológicos que a gente utiliza e que são comuns naquela nossa escola, naquela nossa visão de escola mais comum, mais tradicional, ela é presente e se torna algo mais comum que a gente às vezes nem pensa nessas relações. Pensa apenas quando tem a falta dela, né? Então, a falta de algum recurso, de alguma tecnologia que acaba prejudicando ali o meu andamento das minhas práticas pedagógicas. Mas ela está presente. Então, a gente tem que entender tecnologia e educação como uma relação muito interessante nesse formato. Agora, quando a gente passa para uma relação das tecnologias digitais, principalmente as tecnologias digitais de informação e comunicação, e como elas se relacionam com a educação, aí é um ponto muito interessante da gente começar a refletir. E daí eu quero fazer uma reflexão da seguinte maneira com vocês. Nós temos tecnologias para a educação ou teremos que ter uma educação para as tecnologias? Aí é o ponto que eu quero falar. Quando a gente pensa em tecnologias para a educação, no meu ponto de vista, tá? E agora eu estou falando um ponto de vista um pouco mais realmente pessoal e óbvio, embasado em todas as minhas experiências, em todas as minhas leituras, mas é um ponto de vista meu, tá? Então, quem quiser aí concordar, discordar, acrescentar, debater, pode escrever nos comentários se vocês concordam ou não, que vai ser muito positivo a gente realizar esse debate, inclusive. Mas, enfim, nós tivemos aí e temos constantemente a utilização de recursos tecnológicos para a educação, as tecnologias para a educação, as tecnologias digitais para a educação, o que é extremamente positivo, inclusive que se relaciona à fala que eu fiz aqui no início do vídeo, né? Então a gente tem que realmente pensar nessa relação das tecnologias que existem e como elas vão facilitar o processo das práticas pedagógicas na educação e criar outras possibilidades também, tá? Mas eu queria tocar num ponto onde eu acredito que a gente ainda tenha uma fragilidade, que é a educação para as tecnologias. E daí a gente está falando aqui de uma coisa tão abrangente e que não está relacionado só ao ambiente escolar, né? E até que nosso ambiente escolar expandiu, obviamente, mas que eu tenho que pensar em toda essa relação. Então, um grande exemplo que a gente tem hoje é o smartphone. Acho que tem vários debates sobre isso, tem vários vídeos, vários artigos que discutem essa questão do uso do celular, né, do smartphone, mas ele é algo presente na nossa vida, principalmente para as gerações que já são os nativos digitais, né, que já nasceram com acesso a esses recursos. Então, esse tipo de material e esse tipo de acesso com milhares de informações ali na palma da mão, ele tem, obviamente, seus pontos positivos e negativos. O que eu quero mencionar realmente é em que ponto nós nos preocupamos em debater esse assunto com os nossos alunos, ou com os nossos filhos, ou
consigo mesmo, né? Quanto tempo que eu fico ali no meu smartphone dedicando para atividades, seja elas de entretenimento, sejam elas produtivas, né? Vamos separar só em dois elementos por enquanto. Então eu tenho que repensar nesse formato, né? Eu devo usar o meu smartphone para atividade de entretenimento? Sim. Para me comunicar com outras pessoas? Sim. Mas até que ponto isso é saudável, é salutar? Até que ponto eu realmente posso ser produtivo também utilizando o meu smartphone, né? Então, é isso que eu tenho que repensar. Em que ponto a gente foi educado para usar esse tipo de tecnologia digital? E aqui eu estou dando um exemplo apenas do smartphone, mas a gente tem outros elementos, né? E daí eu vou colocar uma questão muito em voga, né? O nosso aluno sabe fazer pesquisa, por exemplo, num site de busca, né? É possível ele fazer pesquisa em um site de busca, como o Google, por exemplo. Ele sabe como encontrar as informações, ele sabe como filtrar as informações, tá? Então, cuidado de como encontrar a informação mais precisa, mais coerente. Então, tudo isso, muitas vezes, ele não foi colocado em experiências para que ele tenha essa relação. Por isso que eu coloco muito enfático essa relação. Educação para as tecnologias. Precisamos ter esse olhar de uma educação para as tecnologias. Inclusive, com letramento digital e em outras características. Eu tenho um colega que ele brinca que ele é um analfabete, né? Que ele tem muita dificuldade com essas relações, com esses tipos de recurso. E sim, de certa forma, a gente pode pensar que existe uma certa dificuldade que eu não consigo ter esse letramento digital, essa percepção de como funciona, e que para algumas gerações isso já é uma lógica muito mais simples, muito mais clara, e que para outros não, e que a gente tem que realmente repensar em como que a gente coloca uma educação para as tecnologias. É preciso debater, é preciso discutir e é preciso inserir, tá? A gente não pode mais bloquear essa relação da educação para as tecnologias ou utilização desses recursos digitais de informação e comunicação, tá bom? Então esse é o debate que eu queria levantar aqui para vocês. Como eu falei, é um vídeo mais de opinião e trazendo um extra pro vídeo também para quem se interessa aí, queira implementar algumas coisas de tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu queria deixar um extra para vocês darem uma olhadinha no site do CIEB, tá? O CIEB é o Centro de Inovação da Educação Brasileira. Deem uma olhada no currículo do CIEB, por exemplo, para a educação básica no ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. Tem também a parte do ensino médio. Então deem uma olhada lá no que o currículo do CIEB traz, e ele vai trazer as relações com todas as habilidades, com todos os objetos de conhecimento que são possíveis com as outras disciplinas que são mais curriculares que a gente tem na BNCC, por exemplo. Então deem uma olhada no CIEB, que vale muito a pena, gente. E se vocês quiserem um vídeo tentando compreender o currículo do CIEB com a utilização de algumas ferramentas digitais, desde a educação infantil até o ensino fundamental, o que é possível se fazer, deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo aí de como que a gente pode usar essas ferramentas digitais que a gente denomina como TICs, né? Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Valeu, gente? Muito obrigado por estarem até aqui no vídeo. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também largar o joinha aí pra gente que vai dar aquela força. Valeu? Até a próxima!